Oi, Kátia, boa Rosângela, boa tarde. tarde. Prazer, muito gratidão pela sua presença, pelo seu carinho. Então, aqui, Vanja Mendes, falando de um, de um lugar de acolhimento, né? Trazendo o tema aborto, perdas neonatais, que aqui no Brasil algumas colegas minhas chamam de nascimento de despedida. Colegas minhas e colegas suas, né? Então, eu conheci a Kátia na formação da NEP, as histórias. A história dela, pessoal, é muito bonita, e eu a convidei, né, nesse sentido, para trazer histórias que trazem carinho, conforto, acolhimento, né? Mesmo nas situações de perdas neonatais. Então, Kátia, gratidão pela sua presença. Eu gostaria que você se apresentasse, né? Se situasse no planeta de onde você fala, o que você está fazendo, e dar a introdução, como você quiser, ou a sua história, ou histórias que você tiver mais confortável de compartilhar com a gente. Ah, tá joia, Vanja. Eu é que agradeço aí a oportunidade, é sempre um prazer poder falar sobre isso e poder levar acolhimento, porque eu acho que o nosso papel é esse, né, enquanto profissionais. Então, eu sou a Kátia Gama, eu moro atualmente fora do Brasil, eu estou há mais de 16 anos morando nos Estados Unidos, numa região chamada Maryland, próxima a Washington, D.C. E aqui, então, ao longo desses anos, eu fui construindo algumas experiências profissionais, não muito no início, porque a gente precisa de um tempo para saber com que público a gente está lidando, como é que é a comunidade brasileira aqui fora do Brasil. Mas, enfim, nos últimos anos eu tenho me dedicado a esse atendimento dentro do consultório. A minha formação inicial é em psicologia, então eu sou psicóloga com formação no Brasil e fiz alguns cursos aqui para poder fazer esses atendimentos. Então, hoje, a minha área é o coach parental, o coach com tentantes, com gestantes, atendo no consultório adultos e casais e família, mas eu não atendo crianças e adolescentes. Isso fica embutido no atendimento à família, que eu acho que é muito importante a gente sempre lembrar que a gente precisa cuidar da família antes da gente achar que a criança tem algum problema, né? Então, eu parto dessa máxima. Então, primeiro, prefiro abraçar essa família para depois continuar lidando aí com as crianças, né? E sou idealizadora da página jornada.katiagama, e essa ideia do Jornada apareceu durante a pandemia, né? Já era um desejo fazer isso, mas eu não queria ter pressa, né? Na verdade, estava menos preocupada em ter uma página com muitos seguidores e mais preocupada em poder levar algum conteúdo que pudesse chegar a uma pessoa especificamente, né? Sem ficar muito preocupado com a narrativa que mais vai bombar na internet, né? Eu sou old fashion, eu me formei em 1992, então eu ainda sou daquela época que a gente fazia os atendimentos com aquela preocupação da privacidade, do conteúdo mais guardado, não dessa publicação como a gente vê em massa hoje. Mas a gente tem que usar isso a nosso favor, né, Vanja? Com Então, certeza. é para isso que a gente está aqui, para usar essas ferramentas para fazer esse acolhimento. E aí, nos Isso. últimos anos, eu passei a me interessar bastante, até por conta de uma história pessoal, em atendimento aos tentantes e casais que passam por reprodução humana assistida. Então, além de ter no consultório alguns casos de pessoas que pedem e precisam então vir por uma sessão de psicologia, por uma sessão de coach, porque estão vivendo essa transição entre o gestar, o perder e o luto, né? Eu também lido com esse outro grupo de mulheres especificamente, que são mulheres que tiveram dificuldade para conceber. Então, são dois momentos diferentes, são dois grupos diferentes. A gente, às vezes, tem uma impressão de que as coisas vão caminhar próximas e juntas, mas eu posso garantir que não. Eu costumo dizer, para ilustrar o processo, que uma pessoa
que quer engravidar, engravida naturalmente, vive uma jornada, e aquela mulher que, na verdade, precisa trabalhar muito para chegar na porteira da maternidade, ela já está cansada. Quando ela chega na porteira da maternidade, ela já está exausta. Então, vamos imaginar que isso aconteça e que as perdas gestacionais aconteçam a partir daí. Então, de novo, na minha experiência, a gente tem dois grupos. A gente tem aquela mulher que já gestou, né, que já é mamãe e que aí num segundo ou num terceiro momento, né, no segundo ou terceiro filho, acaba tendo uma perda gestacional, e isso é sentido de uma determinada maneira. Outras nunca tentaram engravidar, e quando elas então decidem com o parceiro que é o momento de engravidar, elas então estão naquela expectativa de que aquela primeira gestação já vai ser a garantia de um bebê em casa, que é uma expressão que a gente usa muito na reprodução humana assistida. Então, essa mulher, ela acaba indo para essa tentativa, ela engravida, e ela não imagina, não passa nem pela cabeça dela que ela pode ter uma perda gestacional. É aquela pessoa que nunca tentou engravidar antes, mas que naquele momento tudo meio que ajeitou na vida e agora então vamos ter um bebê. E é aí que ela começa a descobrir as dificuldades, né? E aí ela vai sentir de uma determinada maneira essa primeira perda gestacional. E esse luto dessa primeira perda gestacional, ele vai ter uma variante aí. Essa pessoa pode ficar muito tempo nessa estação, ou ela já vai partir dali 1 ou 2 meses, dependendo do que aconteceu com o corpo dela, já para uma próxima gestação. É. Então, o que eu percebo é que cada caso é um caso literalmente nessa situação. Embora a gente esteja atualmente vendo, principalmente no Brasil, um movimento, né? Teve um documentário, Colo Vazio, a gente tem visto aí que tem um movimento dessa reunião de mulheres e tal, mesmo dentro disso, dentro desse documentário, a gente vai ver que cada mulher tem ali a sua história muito particular. E esse luto vai ser vivido de uma forma muito específica, mas também contando com variáveis que acontecem do lado de fora. Então, vou dar um exemplo: eu estou com um luto porque eu perdi o bebê, mas aí 2 meses depois eu engravido e eu tenho esse bebê. Então, esse primeiro luto, ele é um luto um pouquinho mais curto porque ele tem essa alegria. Não significa que ele não teve um significado, ele teve. Só que, na verdade, em seguida eu já consigo engravidar e eu tenho um bebê. Um Tá. bebê. Deixa eu fazer uma pergunta, então, para ver se eu estou compreendendo bem, né? Então, isso, especificamente, você está falando da FIV, né? Não Que, necessariamente. não, Eu tô porque falando de nesse vários. intervalo de 2 meses, assim, então vamos complementar, né? Com a proposta da fertilização in vitro, existe um intervalo de tempo para uma segunda tentativa? Não Existe. era Por isso isso que você que estava falando, não, não, tá? esse exemplo que eu estou dando é aquele exemplo de uma mulher, por exemplo, que nunca tentou engravidar, ela tenta engravidar, ela engravida e ela perde essa primeira gestação, É, tá? Mas ela engravidou sem fertilização in vitro, sem nada. E certo. aí ela vai viver esse luto porque ela idealizou, né, aquela situação de que tudo na vida dela está organizado, então vai dar tudo certo com a gravidez também. E nem sempre isso acontece. E aí começa esse luto, quer dizer, por que que não deu certo isso se as outras coisas estavam ajeitadas? E aí esse luto é vivido, só que essa mulher não está em reprodução humana assistida. Então, 2 meses depois, 3 meses depois, ela pode tentar engravidar, e ela engravida, e aí ela tem esse bebê, que seria então a segunda gestação com um bebê em casa. Então, essa mulher vai viver um luto de um determinado jeito. Uma outra mulher que já tem o bebê em casa, que está indo para a segunda ou terceira gestação, e ela perde ou a segunda ou a terceira, ela já tem o bebê em casa. Então, ainda que cada gestação seja uma relação muito específica com esse ser que veio, com esse momento, não dá para comparar, ainda assim a gente tem do lado de fora e na casa da gente uma outra realidade. Então, não dá, pela minha experiência aqui, tá? Eu não estou generalizando, cada pessoa tem uma história, mas pela minha experiência, esse luto é vivido de uma forma diferente daquela mulher que não tinha ninguém em casa e que está buscando filho, né? Então, ela volta para casa,
às vezes do hospital, às vezes depois de uma perda, ou mesmo nos primeiros meses ali de gravidez, ali nas primeiras 4 semanas, 6 semanas, e aí ela então vive esse luto de uma forma diferente, porque ela já tem um bebê em casa, né? E aí a gente tem então o terceiro grupo, que é esse grupo que é o da reprodução humana assistida. Isso falando em perdas gestacionais, Vanja, em momentos variados ali da gestação. A gente vai ter também o outro bloco, que é o grupo dos bebês que, na verdade, se desenvolvem até a 37ª semana, ou seja, passam aí dos primeiros trimestres, e aí está no último trimestre, e aí sim a gente vai viver uma situação ainda diferenciada. Por isso é muito importante essa sua fala do acolhimento. Por quê? Porque a gente vai ter tanta perda diferente, com tanto contexto diferente, com tanta conexão diferente em relação a esse bebê que veio, que a gente não pode generalizar. A gente, primeiro, não pode achar que todas as mulheres estão na mesma estação de um sofrimento profundo porque perderam o bebê. Eu sei que o que eu vou falar agora parece loucura, mas é verdade. Às vezes a mulher não está mais naquela estação, ela já saiu daquela estação e ela também quer ser respeitada, porque ela encurtou o luto dela não porque ela forçou isso, mas porque ela tinha outros projetos também. Então, a gente vai ter as duas coisas acontecendo. Então, a gente, como profissional, tem que tomar muito cuidado para não querer ressignificar demais algo que o próprio cliente, que a própria mamãe, que a própria família já ressignificou. Inclusive, eu tenho já postado um vídeo de, de um caso parecido, né? Que teve a perda, recebeu o atendimento terapêutico por colegas nossas lá da NEP e viveu aquele pequeno luto e a vida deu uma guinada de 360, ela disse, tá tudo bem, né? Já tenho um vídeo desse postado da Camila Leal, tá lá no meu canal do YouTube. Ela gentilmente contou a história dela, que é lindíssima também. E com toda certeza, Kátia, cada caso é um caso. Situações múltiplas, né? Sim. O que não invalida absolutamente que a gente tenha um protocolo muito específico. Eu acho que a gente passa pela situação de que essa mulher quer ser ouvida muito, ela quer muito ser ouvida. Então, vai ter mulher que vai querer falar disso todos os dias, em todas as sessões que ela vier, ela quer falar o tempo todo, ela fala com o psicólogo, ela fala com o educador perinatal, ela fala com a doula, ela fala com a mãe, ela fala com as amigas, ela vai falar, até que ela esteja pronta para não falar mais daquilo com aquela frequência toda. Né? Vai ter mulheres que vão falar um pouco menos, que vão ressignificar esse processo com um pouco mais de rapidez, e vai ter mulheres que não vão querer literalmente tocar nesse assunto, mas não porque elas estão acabadas, né? É porque elas já ressignificaram com um curto espaço de tempo. Então, aquilo que para a gente é um tabu para ser falado, né? É uma situação completamente delicada, essa mulher já virou a página, ela já está fazendo outros projetos na vida dela, né? E aí a gente entra nessa questão dos protocolos hoje dos hospitais, né? Principalmente os hospitais que trabalham com pessoas que não estão, na verdade, olhando muito para o protocolo que não seja o protocolo médico, que é o que eu vou fazer com o corpo do bebê, eu vou cobrir com o quê, eu vou colocar longe da mãe, enfim, essas coisas todas. E isso é algo que a gente também precisa observar a partir do que o casal deseja, a partir do desejo dele. Né? Então, a gente gosta muito de ver fotos de bebês maravilhosos, né? Mas a gente acaba sofrendo demais quando a gente vê, por exemplo, estamos acostumados a ver a foto, por exemplo, de um bebê que não vingou, que não viveu, ele teve um tempo curto aqui. Então, esse tipo de foto, por exemplo, é uma coisa que a pessoa nem quer mostrar, né? Ela não quer ver. Agora, o que a gente tem descoberto nos últimos tempos é que não é essa mãe que não quer mostrar, na verdade, as pessoas é que não conseguem enxergar isso. Então, eu quero enxergar aquilo que deu certo. Aquilo que não deu certo é constrangedor demais, e às vezes essa mulher precisa disso para ela ser validada, para ela
mostrar que ela também teve essa caminhada, ela também teve essa jornada, né? Então, a gente lá atrás tinha toda essa coisa, essa preocupação. Hoje em dia, isso está ficando um pouquinho mais aberto, isso está ficando um pouquinho mais acolhedor mesmo. Hoje em dia, a gente tem profissionais que estão concentrados nesse processo, né, de acompanhar e de lidar com esse casal ali no hospital e também depois no acompanhamento a esse pós-parto, né? Desse bebê que não foi para casa. Por isso, a expressão bebê em casa e o bebê que não chegou em casa. Entendi. E dentro dos seus atendimentos, assim, você poderia compartilhar com a gente situações de alguns atendimentos onde você fez uma intervenção que, enfim, que o acolhimento poderia ser uma sugestão para outros profissionais, alguma coisa assim, né? O intuito aqui, Kátia, a gente trocar, né, formas dessa recepção, né, desse receptivo, tanto do bebê quanto da mulher, né? Você pode compartilhar algumas experiências profissionais? Eu acho que eu compartilharia, então, duas, para a gente deixar Ok, prático para as pessoas, né, guardarem. Eu acho que a primeira, quando que eu já vivi, é quando eu estou acompanhando, por exemplo, um casal que queria muito bebê, e esse bebê, então, não vem. Né? Esse bebê, a cliente foi ali, né? A paciente foi ali até uma 4 semanas, ela não passou, então é uma perda muito naquele momento, naquele início, né? E aí a pergunta que o casal faz sempre é: mas por quê? O meu organismo está ok, né? Eu não tenho nenhum problema, o médico já disse que não tem nenhum problema. Eu me preparei tanto, né? Por que que isso então não aconteceu? E aí são aquelas perguntas poderosas que a gente faz, né? Quer dizer, e como é que você quer lidar com isso então? Porque como profissional nós temos essa resposta, né? Então, geralmente eu pergunto: como que você quer lidar com isso nas próximas semanas? Você está trazendo isso, eu sei que ainda está doendo. Como é que você quer lidar com isso nas próximas semanas? Você gostaria de fazer algum devocional de despedida desse bebê? Porque às vezes a coisa acontece tão imediatamente, tem uma hemorragia, ou aconteceu uma coisa, e eu estou falando não só do primeiro trimestre, tá? Eu estou falando ao longo, eu estou falando da mulher que ainda não foi para o hospital também, tá? Aquela que tá, está ali naquele primeiro momento. E aí ok. eu geralmente pergunto, né? O que que você quer fazer? Você quer fazer um devocional de despedida? Você quer preparar alguma coisa para esse bebê? Você tinha um nome que você gostaria de dar? Você quer conversar e se referir a esse bebê com esse nome ou não? Ou, na verdade, você não gostaria de prolongar isso? Qual é o nível de entendimento que você tem disso? E aí, geralmente, a pergunta também é avaliar que tipo de conexão, como é que essa mulher chegou para essa gravidez. Porque eu posso ter uma mulher que chegou sem planejar nada. Eu posso ter uma mulher que chegou para essa gravidez, está sofrendo depois, mas no fundo ela não queria esse bebê. Eu posso ter também uma perda gestacional de uma pessoa que está com um casamento estraçalhado. E aí, esse luto vai ser diferente. Então, o meu posicionamento é sempre perguntar para o casal ou para a mulher que me procura: como vocês querem lidar com isso? Vocês gostariam desse devocional? O que que a gente pode fazer? Essa criança tinha um nome? Né? Você guardou os ultrassons, você tem registros, você escreveu alguma coisa para esse bebê, você tem algum diário onde você escreveu, tem alguma música que você planejou para a sua playlist? O que que você gostaria de fazer? Você vai querer se referir daqui para frente com esse bebê para contar a história dele? Como é que foi descobrir a gravidez? O que que você descobre sobre você junto com essa gravidez? Foi confuso? Não foi? Foi só alegria ou não foi? Porque aí eu descubro o grau de envolvimento que essa família, que essa mulher, que esse casal teve ao conversar com esse bebê. E aí, geralmente a gente prepara uma caixa, né?
Se a pessoa sabe, por exemplo, se a gravidez avançou e a pessoa sabe se é um menino ou se é uma menina, eu pergunto, você gostaria de fazer alguma coisa de acordo, né? Você estava esperando muito, você tinha alguma sensação de que seria um menino ou uma menina? Você gostaria de fazer uma caixa personalizada com coisas que você vai colocar ali dentro, com bilhetinhos que você vai colocar ali, né? O que você gostaria de fazer para se despedir? Você quer que essa caixa fique com você, fique na sua casa, para uma próxima gestação você contar que os irmãos tiveram esse irmão que não está por aqui hoje, mas está num outro lugar? Como que você quer lidar com essa situação? Então, geralmente eu pergunto para o casal. E na maioria das vezes, já tive dois casos, já tive casos em que a pessoa fala, adoro essa ideia da caixinha. Eu guardei os ultrassons, eu tenho a primeira roupinha, eu tenho algumas coisas e tal. Então tá, então como é que você quer fazer? Você quer que eu vá até a sua casa? Você quer trazer para cá? Porque aí eu não uso mais a prerrogativa da psicóloga. Daí eu entro nesse Sim, processo da educadora perinatal para ter essa oportunidade, esse lugar de trânsito, porque às vezes a pessoa não quer sair de casa. Então, nesses casos específicos, eu pergunto e a gente faz um plano de cuidados, um plano de cuidados para essa situação específica, né? Então, isso é quando a pessoa não vai para o hospital. Isso costuma fazer a pessoa lidar naquelas próximas semanas com esse luto imediato e conseguir depois tocar a vida para frente com as outras providências que ela tem que tomar, porque a gente está falando aqui de uma situação onde o bebê ele não foi recebido no hospital, a perda gestacional aconteceu antes, né? certo, Então, sim. a gente então cuida disso tudo do lado de fora do hospital. Quando a gente precisa cuidar disso, já dentro do hospital, a gente vai ter que ter dois tipos de cuidado. O cuidado lá no hospital, e aí a gente não pode adivinhar se a gente vai ter um problema na hora do nascimento, mas É, na minha experiência, geralmente o que acontece não é uma surpresa, acontece assim, a pessoa já sabe que ela vai ter um bebê muito prematuro, ela começou a arrumar as coisas em casa, mas o médico já avisou que essa gravidez não vai prosseguir. Mas não é uma gravidez que ela pode resolver sem ir, sem que o bebê nasça. Então, a gente então prefaz um outro plano de ação, as perguntas são outras, né? Vocês estão prontos, né? O que que vocês gostariam? Vocês gostariam de me ter ali? O que que vocês gostariam que eu fizesse? Tem algum desejo de vocês? Vocês querem permanecer com o bebê depois que o bebê nascer? Vocês preferem não estar com o bebê? Vocês têm alguma oração que querem fazer? Tem alguma música que vocês querem colocar? Vocês acreditam que nada disso vai ser importante? Como que vocês estão? Porque eles já estão lidando com a dor, eles já sabem. Nesse caso, eles já sabem. Por isso, essas perguntas, né? Porque senão as pessoas vão falar, mas, Kátia, como é que você vai fazer essa pergunta? Nesse caso, o casal já sabe, né? Então, ele gosta dessas perguntas porque isso facilita. Quando ele chega lá, geralmente os ajuda, médicos né, a processar, ajudam. né, a E aí, organizar. geralmente, quando a enfermeira pergunta, ou o médico pergunta, eles dizem, a doula já sabe, a educadora perinatal já sabe, né, minha psicóloga já sabe, a pessoa que eu trouxe comigo já sabe o que fazer, né? Então, aí eu converso com o médico e aí sim, a gente vai receber esse bebê, a gente vai colocar toquinha, a gente vai, vai enrolar esse bebezinho aí, a gente fala que quer fazer um wrap, fazer um burrito, que é uma comida mexicana que a gente enrola, então a gente brinca, fazer o burritinho, vamos ficar junto, e eu já tive casos em que isso foi um sofrimento, obviamente, muito grande, mas o casal lidou de uma maneira mais leve. Em vez de eles ficarem muito arrasados ali, eles preferiram aproveitar o tempo que esses bebês tinham ali. Então, já teve caso de gêmeos, já teve caso de um bebê só, então eles preferem estar juntos ali naquele momento, e o médico, neste caso, como isso já foi conversado, como isso já foi orientado, como o casal já disse, doutor, a gente quer que as crianças permaneçam aqui até que elas se despeçam. E a gente não gostaria de ir para o pós-parto com outras mulheres com o bebê ali. Isso é um outro Também. cuidado também que a gente toma, né? Eu sempre pergunto se eles podem, como é que está o pós-parto naquele dia e como é que funciona tudo isso, porque senão você vai colocar uma mulher que despediu dos filhos com uma mulher que está amamentando do outro lado, que as crianças estão chorando porque os recém-nascidos são levados para o pós-parto antes de ir
na verdade, para o quarto de pós-parto, né? Logo depois que elas têm. Então, depende muito do protocolo do hospital, mas na minha experiência, quando esse casal já está um pouco mais pronto, ele vive essa despedida, né? Ele se conecta, ele vive essa despedida. São nesses casos que geralmente o bebê já tem um nome, né? Então, eles têm que fazer toda uma despedida, tem que acionar um outro tipo de protocolo no hospital, porque eles vão ter que realmente sepultar esse bebê, vão ter que enterrar esse bebê. Então, todas essas coisas caminham por um preparo antes, quando o casal já sabe que tem um problema na gestação e que esse bebê não vai permanecer vivo por muitas horas, né? Sim. Então, a gente faz ali aquela conexão e a gente vai trabalhando depois no consultório. O que esse bebê trouxe para você? Como é que foi o tempo que ele teve aqui com você? O que vocês aprendem com isso, né? Como é que foi? Que aprendizado foi? Ainda dói? Como é que está essa dor? Essa dor, como é que você sente essa dor? Então, a gente vai perguntando para que a pessoa possa falar o que ela quiser, durante o tempo que ela quiser, em quantas sessões ela quiser, até que ela resolva isso e feche uma parte desse ciclo. Que lindo, que trabalho delicado, bem organizado, né? Bem pensado. Amei, gostei muito da sua fala. Nossa, acho que você vai colaborar com muitas e muitas pessoas profissionais e mulheres, né? Casais que por algum motivo vão assistir, né? Essa sua, esse seu, essa sua prática, né? Essa sua sensibilidade nessa organização. E